bem? Aqui é Sol Silveira, mais uma vez aqui com a nossa entrevista, né, do dia. E para iniciar hoje, eu peço para todo mundo se inscrever no nosso canal, siga no nosso Instagram também, que lá a gente está postando alguns trechos dos vídeos. Nas descrições dos vídeos também a gente tem nosso link para se direcionar à nossa biografia lá no Instagram e tem também nosso WhatsApp. Abrace também essa causa aqui com a gente e seja também um patrocinador, um colaborador aqui do Instituto INAPEC, tá? E aí, hoje nós estamos, a nossa convidada especial é a nossa paciente, Patrícia. Muito bem-vinda, Paty. Obrigada. A Paty vai fazer uma breve apresentação aqui da pessoa dela, da Patrícia. Conta aí para nós um pouquinho. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês, né, pela oportunidade, né, e pelo convite da gente poder estar aqui, contando um pouquinho, né, um pouco que eu posso falar, assim, um resumo, né, do que aconteceu sobre a minha vida, né. Eu vim do Paraná, né, meu nome é Patrícia, vim do Paraná, Ponta Grossa, Paraná, né, e vim aqui a trabalho e vim aqui para outros fins, assim, que Deus tem preparado para a gente fazer aqui em Santa Catarina, né. Então, eu tenho 44 anos, né, morei 32 anos no Paraná e atualmente estou aqui, né, há 2 anos eu estou aqui, né, em Santa Catarina, 2 anos e pouquinho. Na verdade, então, são 40, quase 40 anos só no Paraná, né, não foi 32 anos, né, eu estou meio que confundindo com o tempo que eu morei num outro lugar lá, né, do Paraná. Então, só tenho a agradecer, né, por poder estar aqui, né, nessa oportunidade com vocês. E vamos lá, né, ao assunto de hoje, né? É isso aí. Então, assim, primeiramente a gente quer que você conta o início do teu diagnóstico, como tudo aconteceu. Primeiro foi em 2021, né? Antes de vir embora para cá, eu fiz uma esterectomia total lá na minha cidade, né? Foi em junho de 2020 que eu fiz essa esterectomia total. Aí fiquei 4 meses lá em recuperação. Em dezembro a gente veio embora para cá, né? Meu esposo já estava trabalhando aqui em Itajaí e eu me recuperei e o médico me deu alta, né? Foi um tratamento que eu comecei a fazer não era linfoma, era de um mioma. Ele já estava bem agressivo, mas não era nada grave, né? Não era tumor, não era nada. E o médico me deu alta, eu vim embora para cá, e durante esse tempo que eu vim embora para cá, quando foi em dezembro de 2020, eu senti uma forte dor na lado esquerdo da minha coluna, né? E fui para o hospital, e no hospital foi feita uma tomografia, e ali constatou uma lesão no hilo renal, que é uma veia que corresponde ali à circulação dos órgãos, onde passa ali a circulação do sangue sanguíneo dos órgãos. Então, ali constatou uma lesão na veia do hilo renal. Aí foi feita a biópsia, e essa biópsia constatou um linfoma não Hodgkin, que ele começou a meio que a se agravar, né, o caso assim, começou com 26 milímetros, e foi para 11,4 centímetros, né, depois de uma biópsia que foi feita. Tá. E quais foram, depois esse diagnóstico teu? Foi de primeiro, assim, o diagnóstico, ou ainda tu teve... Porque sempre tem aquela questão, às vezes, de você estar indo em vários médicos, fazendo alguns exames, e até chegar realmente, de fato, no diagnóstico mesmo exato. Aconteceu com você ou foi algo que não? De primeiro você foi lá... Graças a Deus, assim, foi do momento em que Deus preparou tudo, assim, eu já cheguei com essa dor no hospital e logo foi feita a tomografia. E nessa tomografia, sim, já apareceu já de início. Uhum. A demora foi só de fazer as biópsias, que teve 3 biópsias para fazer, né? Uhum. E como eu não tinha o especialista, que era o hematologista aqui em Itajaí, que era para o meu caso, sim, aí tiveram que transferir para Florianópolis. Uhum. O meu tratamento daí foi feito lá. Ainda continua o tratamento lá, né? Ainda tem mais 2 anos de infusão lá. Eu fiz aí 6 sessões de quimioterapia. Uhum. Comecei em setembro do ano passado
Terminei agora em janeiro, a última Tá. sessão. O câncer foi diagnosticado em qual região mesmo? No hilo renal. No hilo renal. E o nome científico dele? Não Hodgkin. Linfoma de célula B, não Hodgkin. É um nome bem esquisito de falar, nem consegui falar esse nome em inglês. Pois é bem diferente, né? Uhum. E, Paty, me conta. Tá, então vamos começar lá. Você recebeu o diagnóstico e Sim. qual foi daí, então, o processo clínico dali, do início do diagnóstico? Qual foi o processo clínico que o O doutor... primeiro processo foi a biópsia, né? Uhum. Tive que fazer uma biópsia aqui em Itajaí. Uhum. Aí eles precisavam saber qual tipo de célula que estava ali, né? Qual célula cancerígena que estava ali. Sim. E como o meu era célula B, né? Então, porque tem vários tipos de célula, né? Então, o meu era célula B. Aí, para poder tratar essa célula, né? Porque essa célula, ela pega o abdômen total, né? O meu pegava o abdômen total. Ele ficava em cima, era uma camada, como se fosse uma camada de gordura, que ela fica em cima do intestino, fica em cima do rins, das partes aqui do abdômen, sabe? Sim. Então, só que ela, se der metástase, ela vai se alastrando, né? E daí, no meu caso, ela começou a ir pro fígado, começou a ir pro pulmão. E foi feito a tomografia, foi feita a quimioterapia para poder tentar diminuir, né? Sim. A célula que estava ali. Mas aí fizeram a biópsia e daí essa biópsia ela veio como maligno ou benigno? Não, ela veio como maligno. Maligno mesmo. E como não tinha, como o meu não tem reversão de cirurgia, né? Só tratamento quimioterápico. Então, para fazer esse tratamento, eu precisei passar pelo processo de quimioterapia, né? Sim. E aí você iniciou as químios? Aí eu iniciei as químios depois de 4 meses. Após 4 meses? Depois de 4 meses. Na verdade, o diagnóstico foi em dezembro. E durante esses 4 meses você tomou alguma farmacoterapia antes das químios ou não? Não tinha sintoma, não. Eu achava que eu estava com cálculo renal, né? Sim. Na minha cabeça, para mim, o sintoma era de um cálculo renal, né? Eu prendia minhas pernas, dava vômito e dava dor na barriga e uma leve dor nas costas, assim, na lombar. Isso, no quadril. E eu achava que era o cálculo renal, porque não tinha outra hipótese que eu não tinha, assim... Já estava, assim, acompanhando com vários exames, né, quando eu fiz a esterectomia total, né? Sim. Então, e quando eu fazia esse acompanhamento e esse tratamento lá no Paraná, eu já fazia com o oncologista lá, né? Então, ele, se tivesse alguma coisa, assim, de alteração, ele mesmo já tinha falado pra mim, né? Não, até então ele até me deu alta, né? Falando que era pra mim, tava tranquilo, não tinha mais nada. E eu vim pra cá já com o intuito de trabalhar, de tocar nossa vida, de a gente continuar nossa vida aqui, né? Na verdade, a gente ia começar uma nova história aqui, né? Tu já veio com a tua família pronta, digamos. Você, Sim. o seu esposo e o seu filho? Sim, só eu, meu esposo e meu filho. Não tinha mais ninguém, minha família é tudo Paraná, só nós Todos três. lá. A gente só veio, só nós três pra cá. E como foi para vocês, para ti principalmente, receber esse diagnóstico? No momento, assim, quando você vai lá, que você passa por uma entrevista, né? Com o enfermeiro, ele passa o procedimento do que está para acontecer com você, depois que você já está com o diagnóstico, depois que você já fez a biópsia. Até então eu tive que fazer mais 2 biópsias da medula óssea, né, para comprovar se eu não estava com leucemia, né? E uma das biópsias que eu fiz, né, ela não chegou até tirar o líquido, né, da medula óssea, porque estava muito duro o osso ali, para perfurar ali, a anestesia não pegava, né? Então foi uma dor assim que você sentia na alma. Para quem sabe o procedimento, né? Que você, quando se coleta ali o líquido da medula óssea, muitos conseguem fazer, né? Com anestesia, né? Mas o meu foi anestesia local e daí não chegava ali Você sentiu muita dor? Meu Deus do céu, é uma dor terrível, terrível, terrível. Aí, graças a Deus, aí na segunda biópsia que teve que fazer, né, para conseguir retirada do líquido ali, para fazer o exame da biópsia. Graças a Deus, na primeira não teve resultado nenhum, né? Mas na segunda, graças a Deus, deu negativo, né? Não era leucemia nada. Realmente era só o linfoma de célula B que eu tinha que tratar.
Aí as sessões também foram bem difíceis. Sim. E aí, qual foram as suas, no momento, assim, a gente não vai dizer que não mexe um pouco com o nosso, não abala o emocional, o psicológico, porque abala, Sim, né? sim. E pra ti, como foi, assim? Sabendo que veio para viver uma nova vida, né? A gente vem, assim, querendo ou não, a gente vem mais empolgado, mais determinado, né? E daí, de repente, você veio depois, né? Por aquele período ali, receber uma notícia daquela, como foi para ti tudo isso? Porque tu estava vivendo um mix de emoções ali naquele momento, né? Mudança, lugar novo. Como foi? Conta um pouco para nós. Quando a gente chegou lá para poder iniciar o tratamento, né, a gente passou para uma entrevista com o enfermeiro. Aí o enfermeiro falou, ó, vai acontecer de calcificar as tuas unhas, né? Ela vai pretear as tuas unhas, ela vai... O teu organismo, assim, talvez vai ter várias alterações, você vai cair teu cabelo. Nas primeiras sessões, talvez não caia teu cabelo, mas na segunda semana, terceira semana, como o teu organismo for reagir, já vai começar a cair a tua sobrancelha. Aí você não se assusta, né? Que é o procedimento do tratamento. E até então eu já estava tranquilo, porque eu já vim, né? Eu vim já de uma lição de vida que eu cuidei da minha mãe, né? Minha mãe teve câncer. Aí cuidei das minhas duas tias também que teve câncer. Então, eu já tava... teu história na verdade, teu contexto ali da doença é um histórico já familiar. Sim, sim. Aí quando o enfermeiro começou a falar tudo, né? Pra mim, eu tava vivendo ali como se ele estivesse comentando algo assim que tava para acontecer, mas eu não tava ainda na realidade daquilo, né? Como diz, eu não tava sentindo na pele, tá? Ainda não tinha tomado a medicação. Eu só começou a, como diz, cair a ficha depois que eu comecei a tomar a medicação. Né? Mas até então, pela vaidade, isso daí pra mim não me prejudicou em nada, né? Tanto é que eu nunca fui vaidosa, né? Toda a vida assim, toda a vida fui tranquila, assim, fui simples, nunca fui assim de me preocupar assim, né, com cabelo, com coisa estética. E só que o que mais me preocupou é porque eu tinha uma criança de 5 anos, né? Sim. E na época, assim, quando aconteceu, pode chorar, não tem problema. Porque na época, quando foi comentado, né, que a sessão ia ser 6 sessões, das 7h30 até as 4 e pouquinho da tarde. E quando eu comecei, né, eu comecei com 47 quilos, né, eu não podia emagrecer mais. E eu tinha que cuidar muito da minha imunidade, né, que eu já sabia que a imunidade eu tinha que cuidar muito, né. Tanto é que quando a minha mãe teve o câncer, a minha mãe ficou com 27 quilos, né. E o dela deu metástase, dela foi pro corpo inteiro, né, o dela deu começou no útero, foi pro seio, pro ovário, foi pras trompas e deu trombose no sangue. Então o dela se agravou. E graças a Deus ela tá bem, ela foi curada, tá bem, fez o tratamento correto. E eu pensei assim comigo mais pelo meu filho de 5 anos, né? Pensei comigo, meu Deus, né? Que a gente não dava valor, eu principalmente eu não dava valor nessa questão de se eu morrer hoje, né? Eu fico tranquila, né? Eu vou pro céu, né? A gente tem essa mania, né? Vamos descansar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas a gente esquece daquilo que a gente deixou aqui na Terra, né? Aquilo que a gente tem de bem, não é bem material, mas é algo assim que é um bem familiar, né? Que são os filhos, né? Isso, os filhos. E na hora assim que daí começou a fazer o procedimento da medicação, eu fui buscando assim mais força em Deus, né? A gente pensa assim que na vida da gente você já tem assim uma força assim que você consegue levar no peito tudo aquilo, né? Mas quando chega na tua carne, nem você mesmo, quando você sente, até você cuidar de outras pessoas, do teu próprio sangue, né? Da tua família, é um sentimento, é uma convivência, é algo assim diferente de quando acontece com você, Sim. Quando você sente na tua própria pele. E então o teu sentimento, você consegue ver o sentimento daquele que conviveu com a dor, para você ser mais compreensivo quando acontece com você, né? Então você sente que é totalmente diferente. Por isso que muitas das vezes, né, tem aquela história, né, aquele ditado que fala assim, que pimenta nos olhos dos outros não é fresco, né? Mas quando cai assim no olho da gente, assim, a gente sente, né?
A Sim. gente sente o que realmente, o que significa isso. Uhum. Então, a gente, lá no hospital, lá, quando eu cheguei lá, eu cheguei num momento assim que pessoas lá estavam numa situação tão difícil, assim, pessoas assim estavam assim, em estado já terminal, de pessoas que chegavam e falavam assim, eu faz 12 anos, aí faz 8 anos que eu tô aqui, aí faz 15 anos que eu tô aqui, aí faz 3 anos. E muitos que começaram comigo no tratamento não aguentaram. Pessoas que começaram comigo já não estão mais aqui, né? Então eu fiquei pensando, então faça um filme na tua cabeça, se você vai aguentar, se o teu organismo vai aguentar até o final do tratamento, ou se vai ter uma mutação, porque pode acontecer uma mutação no teu organismo, pode não rejeitar, aí você tem que mudar de medicação. E uma das medicações que ela realmente faz assim, até eu andei pesquisando, que é uma das quimioterapias que eu fiz, né? E nem sei se posso falar o nome, né? Pode. Que é a vincristina, que ela é quase igual a quimioterapia que faz para animal, né? Sim. E essa quimioterapia a gente toma também, né? Essa É medicação. via oral? Isso, não é venoso, né? É tudo na veia. Tudo na veia. Então, toda a medicação assim, que eu fiz ali, o procedimento das 7h30 da manhã até a tarde, 4 horas mais ou menos da tarde, então eu chegava lá por 1 e pouco, 2 horas, meu organismo já não aguentava mais. Né? Porque se tinha que chegar em casa, eu tinha mais medicações para o meu organismo que eu tinha que ingerir. Né? Sim. Eu fiquei durante de 6 de junho, setembro que começou a quimioterapia do ano passado. 2022. Isso, de setembro do ano passado até janeiro desse ano, tomando antibiótico todo dia. Eu digo assim, segunda, quarta e sexta, os antibióticos que eu tinha que tomar. Mas o antibiótico devido ao tratamento. E para não pegar, se caso acontecesse alguma infecção. Tá. Pra, digamos assim, o antibiótico tu tomava para prevenir. Para prevenir as infecções. Isso. Entendi. E eu pedia para Deus, porque o antibiótico ele prejudicava muito o estômago, né? Sim. E fora o antibiótico, eu tomava várias medicações. Era muita medicação que eu tomava. E as químios? E fora as químios. Então, eu vivia de medicação. Aí, tinha que, como a gente não conhece aqui o estado aqui, né? Eu pedi tanto para Deus me orientar e para Deus me levar no lugar certo, onde tinha as pessoas certas, para eu poder conseguir a medicação, para eu poder ir atrás da medicação, para eu poder ir atrás da nutricionista, para eu poder ir atrás do leite que eu precisava. Então, Deus foi encaminhando, Deus foi encaixando. E para ajudar a gente que é pobre, não tinha condição de estar andando para lá e para cá de carro, nós não temos carro. Eu tinha que ir de bicicleta, fazia quimioterapia hoje, amanhã eu já tinha que estar boa, porque eu tinha que me virar atrás das coisas. Porque aqui é difícil até, na onde eu moro ali em Navegantes, né? Difícil condução, né? Então é mais no Uber. E como a gente tá assim, meio como diz, né? Tava feita a situação mesmo, a gente era só na bicicleta. E eu pedi para Deus me dar força, porque para mim poder fazer quimioterapia e andar de bicicleta, tinha que estar boa e minha imunidade não podia cair. Então eu já não conseguia comer, já não conseguia me alimentar direito. Era só Deus que sustentava, não tinha outra. Agora que você falou, referente à alimentação, devido também ao processo clínico, muda também a alimentação de vocês, né? Muda. Qual era a restrição que era passada em questão? Tem alguns alimentos que você não podia ingerir? Eu não podia comer muito ácido, né? Por causa que ela fazia ferida na boca, né? Entendi. O ácido ele fazia com que criasse muita afta, né? Às vezes fazia muita ferida, porque a pele, por si, ela ia ficando uma pele bem fininha, como se fosse neném, né? Uhum. E até eu não podia tomar sol, né? Então eu tinha que evitar o sol, tinha que evitar alimentos ácidos, eu tinha que evitar gordura, evitar açúcar. E por causa do fígado, porque o fígado ele diminui o processo dele, né? Ele não consegue trabalhar, e o estômago também não consegue por causa da medicação, né? Ele não consegue fazer a digestão totalmente como tem que fazer, né? E até eu digo assim que até a água, assim, ela tem um gosto diferente.
Tudo, assim, é uma sensação, assim, que nas 2 primeiras semanas, assim, o teu organismo, você começa a ter, assim, uma reação química muito diferente. Mas devido às quimioterapias, Paty. Devido às químicas. E devido à alimentação também que você, dependendo do que eu comia, ele me fazia mal. Dependendo da alimentação que eu comia, ele realmente, ou às vezes o intestino, ele soltava, o intestino ele causava uma reação diferente. Então eu tinha, cada semana, cada mês de uma sessão era diferente, porque o teu organismo ele causava assim era um processo diferente do teu organismo, né? Então a gente não tinha noção, a gente cuidava de pessoas, eu cuidava da minha família com uma situação do câncer, mas cada organismo reage de uma forma, e eu tinha que procurar entender, e nem tem como procurar entender, não tem como explicar a reação do organismo com o tratamento. Sim. A gente não tem como uma explicação, né? E quando tu iniciou as tuas quimios, as sessões, você iniciou com um tipo de quimioterapia e até hoje você está com o mesmo, ou foi mudando os tipos? Não, ainda continuo, só não continuo com 3 medicações da quimioterapia, mas eu continuo com uma infusão que é durante 2 anos, né? Então essa infusão eu faço intravenoso também, continuo a fazer, agora mudou só o horário, né, que eu faço lá em Florianópolis, continuo fazendo da 1h30 da tarde e vai praticamente quase até as 4 da tarde. Pode passar para nós, Paty, quais são os tipos de quimio que você hoje faz? Acho que está na minha sacolinha ali. Tu não sabe, mas assim, hoje a gente conhece que tem a vermelha, que tem a branca, que tem a... Mas tem os nomes, né, específicos deles. Né? Não precisa passar os científicos, mas assim, quais são os... Você faz a vermelha somente? Não, ou eu fiz aqui, ó, eles dizem a branca, a vermelha e a amarelinha, né? Só que eu fiz todas elas, né? Todas elas? Todas, e ainda está? Não, só 3 que eu não faço, não. Eu só faço a rituximab, a doxorubicina eu não faço porque ela é uma quimioterapia, né? Essa é para combater as células cancerígenas. Sim. E tem a vincristina, que também era um complemento, né? Que é essa que você falou, que é usada para... Isso, e tem fora os outros corticoides, né? Sim. Era muito corticoide, era hidrocortisona, né? Sim. Era um antialérgico. E fora as outras medicações que é tudo uma fórmula diferente, né? E eu guardar assim. Eu ando com um papelzinho pra sempre pra baixo, né? Sim. Porque daí eu tenho que poder explicar ele aqui. E eu dei nome. A gente, assim, a maioria dos pacientes, eles falam pelas cores ali, né? Eu faço a vermelha vinculado com a branca, junto com a, né? Enfim. E aí a gente acaba conhecendo mais, né? Também por causa das cores, assim. Mas, então hoje, digamos assim, hoje você está fazendo menos do início? Ou... Menos. Eu faço menos medicação, só não faço as químias, né? O processo das químias, mas o processo da manutenção para não voltar, que essa rituximab é para não voltar, né? As células cancerígenas, né? Para poder manter ela ali, sabe? Em quantidade de químios que foi feito, né, no caso, né, na veia, tu sabe passar para nós? Em quantidade das químios que você realizou? Eu não estou lembrada da quantidade. Mas dessa de agora, se não me engano, parece que é 400 miligramas, não, acho que é 600 miligramas dessa rituximab que eu tomo. Sim, mas as quantidades, digamos, de sessões que você fez de químio, tu sabe? Você sabe nos passar quantas que você fez? Não, das químio foi 6. Desde o início até agora? Do início até agora foi 6. Das infusão foi 2 até agora. 2. Que eu faço a cada 3 meses, né? Tá. A cada 3 meses eu fiz uma em janeiro, aí eu fiz agora uma em fevereiro, março, né? Não foi em abril. E a outra agora, vou fazer agora, acho que em agosto. Sim. Agosto, vou ter outra sessão. E aí, quando você recebeu o diagnóstico, tu fez ali, no caso, do início até agora, foi só 6 químio? Só 6 químio. Fora os outros medicamentos? Fora as medicações. Até um dia, quando eu estava lá, né? Eu estava, para mim não me perder, né, nas medicações, né? Aí eu meio que fiz uma conta de dava quase 90 comprimidos por mês, né? Que tinha que estar tomando, né?
Aí tem primeiro falou assim, você tira da cabeça que não faça mais esse cálculo, não conte, não faça a quantidade que você tem que tomar. Porque se coloca na tua cabeça que você vai começar e vai terminar sem nenhuma reação. Sim. Não faça... Pensamento positivo. E tanto é que, pra mim, parece que foi um piscar de olhos, assim, né? Foi muito rápido o procedimento e o diagnóstico, assim, da doença, ele foi agressivo, ele se expandiu, né? Ele cresceu muito rápido, né? Ele se espalhou muito rápido pro meu organismo. Só que não foi metástase, né? Ele ficou em cima dos órgãos ali, né? Sim. Tentando, causar alguma coisa, mas graças a Deus ele só ficou, né? Em cima dos órgãos. Sim. Ele não chegou a atingir os meus órgãos. E aí você, só voltando um pouquinho para o pessoal também entender, você recebeu esse diagnóstico em 2022? Isso. Em qual mês? Foi no mês de fevereiro. De fevereiro de 2022. No mês de fevereiro, não, no mês de fevereiro eu fiz uma tomografia. Aí foi no mês de março. No mês de março começou a fazer os outros exames. Aí no mês de maio eu peguei e fiz a biópsia. Aí no mês de maio foi feita a biópsia e no mês de junho, não, no mês de setembro eu comecei com o tratamento. Porque daí eles levaram para análise lá para Florianópolis, né, para poder fazer, analisar as duas lâminas que tinha que fazer, tive que tirar no laboratório aqui, por prescrição do médico e mandar para Florianópolis, as lâminas. Aí, com as biópsias que era para fazer das medula óssea, eu fiz lá em Florianópolis, não fiz aqui em Itajaí. Sim. Só fiz a biópsia do hilo renal, que é só um fragmento que eles tiraram ali da veia, né? Porque a veia não podia mexer em nada, porque ela podia causar uma hemorragia, né? Então, foi uma biópsia de risco que eu fiz. Sim. O médico foi, como diz, nos milímetros ali para poder tirar pouquíssima coisa, para poder tentar ver que célula que estava ali, né? No hilo renal. Porque veia é difícil você conseguir tirar um fragmento de uma veia para fazer uma biópsia, né? Veia é sensível. Sim. Então, como ela estava assim em cima ali, então foi bem, como diz, foi bem de risco, né? De risco. Foi bem de risco. Então, eu pedia para Deus para que não pudesse fazer novamente, né? Tanto é que a médica falou assim que não tinha como fazer novamente essa biópsia. Eu não tinha como mexer ali. Sim. E aí, você falou também dessas, né, que você se questionava no diagnóstico referente ao teu menino, né? E para ele, como foi assim para você passar essa notícia para ele, de você passar, a mãe vai precisar? Porque querendo ou não, a gente tem alguns papéis que a gente vai ter que dar uma anulada, né? Porque tu vai ter que cuidar de ti, a gente vai ter que cuidar da gente. Então, como foi para ti chegar para ele e dar essa notícia, a mãe vai passar por isso? Porque às vezes também ele ia ver, a mãe tá diferente, né? Né? E como foi para vocês? Para ele, sim, não teve assim muita reação, né? Porque a gente levou assim tudo na brincadeira, né? Sim. Nós não tava levando a sério, sabe, a situação. Pra mim, não tava levando a sério, assim, sabe? Pra mim, parecia que tava sendo um sonho que ia acabar logo, né? Eu colocava na minha cabeça que era um sonho, sim, que a gente tinha um processo difícil que ia acabar logo. E até quando criança, ele, na idade dele, ele muito nem não entende, né? Eu muito não explicava o procedimento para ele, né? Do tratamento. E eu lembro, assim, que começou a cair meu cabelo, e ele viu que, né, que tava caindo, né, tava meu cabelo, daí um dia eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que raspar, né, porque ele tava, assim, feito uns caminhos errados, assim, sabe? Já tava, assim, aqui, do lado que já tava, assim, um pouquinho tava aqui, tava um pouquinho ali, tava horrível o cabelo. E eu falei assim, não, vou passar a máquina, né, daí pelo menos, né, fica numa situação só, já que vai cair tudo, fica, vamos deixar do jeito que é pra ficar. Sim. Aí quando eu tirei o cabelo, ele estava na escola, e quando ele chegou na escola, ele falou, mãe, você rapou a cabeça, mãe? Aí eu falei assim, a mãe rapou a cabeça? Mãe, por que você fez isso? Eu rapei porque para nascer cabelo novo, porque cabelo tá muito feio.
Meu Deus, daí quando meu esposo chegou, a primeira coisa que ele foi correndo contar pro meu esposo foi que eu tinha passado a máquina no meu cabelo, que eu tinha rapado, né? Aí os meninos da rua falaram assim, tua mãe rapou a cabeça, tua mãe rapou a cabeça. Daí ele falou bem assim, minha mãe cortou o cabelo. Daí teve uma situação assim que a gente tava num determinado lugar, né? E daí a menina comentou assim com ele, falou assim, não, o nome dela é Abner, o nome do meu filho, não, a tua mãe não rapou a cabeça, caiu o cabelo da tua mãe porque tua mãe tá doente, tua mãe tá com câncer. Ele falou assim, não, minha mãe ela não tá doente, minha mãe ela só rapou o cabelo, porque vai crescer outro novo. Sim. E foi assim, gente. E para ele, assim, foi uma situação que ocorreu também, que ele começou com os linfonodos, né? Na cervical, debaixo da maxilar. E dele começou a crescer, tanto é que ele foi encaminhado para o Hospital Santo Antônio. Eu já vou entrar nessa questão do teu menino também, né? Porque o que a gente viu até agora também, né, Paty, que essa questão da tua doença tem muito a ver com o teu histórico familiar, sim, né? Então, tu disse que a tua mãe já passou por esse processo e tu tem mais tias? Tias, só que em casos diferentes, né? São casos diferentes. Mas a neoplasia, sim, foram as 3 que tiveram. Sim, só que foi em lugares diferentes. Então, tipo assim, já é um histórico, sim, né, que tu tá passando. E aí, deixa eu voltar também um pouquinho à questão de hoje. Você não está mais fazendo as quimioterapias, no caso venoso, né? Mas depois de quantos meses você teve que passar por um novo exame para ver como estava a região ali, se estava tudo... Hoje você não tem mais as células? Não, eu fiz a tomografia, foi em janeiro, né? Terminei a sessão de quimioterapia em janeiro. Aí em fevereiro eu fiz terminei isso aí em janeiro, aí em fevereiro eu fiz a tomografia. Sim. Aí nessa tomografia, como ela começou com 26 milímetros, no tamanho de uma semente, aí ela foi para 11,4 centímetros, aí foi feita as sessões, aí quando foi em fevereiro que eu fiz a nova tomografia, que foi feito o término das sessões de quimioterapia, aí ele abaixou para 3,4 o tumor. Então, ele é de risco acima de 4,0. Sim. Então, ainda ele não diminuiu para 0. Né? Então, hoje, digamos que a gente pode dizer que o teu quadro está estabilizado. Sim, é isso? Sim. Pela medicina, pela médica, ele está... A gente só falta fazer o acompanhamento, né? Sim, e o acompanhamento, ele é um processo também contínuo. Sim, o tratamento, isso faz parte do tratamento. Sim, e aí tu recebeu esse quadro, né, que está estabilizado, o tumor, e aí qual é agora o procedimento de manutenção, digamos assim? O procedimento é essa rictussinose que eu faço, né, que é durante 2 anos, que eu vou continuar fazendo durante esses 2 anos, ainda com o risco de alguma infecção e alguma alteração, né? Ela é uma quimio também? Ela como se fosse, né? Como se fosse uma quimio, mas ela é uma manutenção, né? Mas ela é via oral? Não, ela é venoso. É venosa também? É venoso. Tá. E é um tempo, assim, prolongado também, não é rapidinho, né? Sim. Por ele ser, assim, devagar, né? Porque a gente tem que tomar essa medicação, então ela dura em termos de 3 a 4 horas na veia. Sim, então, e tu faz uma vez por mês? Cada 3 meses. A cada 3 meses. Cada 3 meses. Assim, aí você vai até a instituição. Até Florianópolis. Tu está fazendo em Florianópolis. E por qual motivo hoje você não faz aqui? Porque não tem hematologista aqui. Tem, a gente teve uma situação bem constrangedora que eu precisava fazer esse acompanhamento, podia ter feito, né, em abril, agora em Blumenau, né, tem em Blumenau, né, e para mim ficava mais viável, né, até lá, né, até pela distância. Próximo. Distância de 45 minutos estava lá, e daqui até Florianópolis, para mim, é na parte da manhã que eu saio 4 horas da manhã, para voltar 8 horas da noite, então já com o organismo bem debilitado, né. Então, teve sim o tempo assim, que eu consegui
entrasse até mesmo, não sei se a gente pode falar sobre essa parte, Pode falar. de ação, sim, o Estado negou, né, de poder me transferir para lá, né? Sim. Me transferir para lá, tanto é que os médicos me ajudaram nessa questão, né? De transferência, tudo, se fosse o caso, para poder ir para lá, tudo, né? Mas não teve isso, não teve. Tanto é que para mim seria mais viável eu estar lá em Blumenau por causa que o meu filho estava fazendo, né? Ia fazer esse acompanhamento para lá. Então, para nós dois ficava mais viável estar junto para lá, né? Então, Entendi. nesse caso, então, para mim, daí não deu certo. Ele teve que continuar realmente em Florianópolis. Hoje tu tem o suporte da rede em questão de locomoção. O que o município me dá para mim é só o transporte até Florianópolis. Né? Mas em termos assim de alimentação, a alimentação que eu tenho lá só na hora da quimio, né? Na hora do tratamento lá que eu tenho alimentação. Né? Que a própria instituição ela fornece? Não, o hospital fornece, mas o acompanhante sai tudo do bolso. Sim. Então é só o paciente que tem. Na verdade só tem só uma alimentação ali que a gente... Mas de lá, do hospital até a casa, você tem que bancar tudo. Sim. É uma despesa que você tem daqui até lá. Né? E Paty, devido também ao diagnóstico, você tinha uma vida ativa referente profissionalmente? Ou você, como que foi para ti isso, assim? Não, porque tu teve que mudar totalmente a tua rotina também, né? Sim. Devido ao diagnóstico. E aí, como é que ficou? Eu trabalhava de diarista, né? Sim. Toda a vida eu trabalhei de diarista, né? Trabalhei numa empresa, mas daí na empresa não me adequei. Não consegui me adaptar nada na empresa para trabalhar. E comecei a trabalhar de diarista. Então é que eu trabalhei na casa de uma família de 19 anos, né? De diarista. Doméstica? Isso, diarista. Aí trabalhei em outros lugares também de diarista. Aí eu vim para cá, eu ia continuar trabalhando de diarista, né? Só que quando não deu um mês que eu vim embora pra cá. Eu não consegui trabalhar nem um dia. Porque só foi eu vir embora pra cá e eu já tinha meu diagnóstico. Então eu vim em dezembro pra cá. No primeiro mês que tu chegou aqui, tu já recebeu? Isso, eu vim em dezembro pra cá, eu fiz a cirurgia lá no Paraná, eu vim embora pra cá em dezembro. Aí em dezembro mesmo passei mal, e em fevereiro já foi feito investigação. Sim. Então, começou esse processo dos exames, né? Para chegar mais. Daí até então não consigo trabalhar porque por doença pré-existente você não consegue trabalhar em lugar nenhum. Com certeza. Mas como é que foi daí? Porque daí, querendo ou não, o teu marido que teve que suprir, né? Todas as necessidades básicas que a família, né, necessitava no momento. Sim. Como foi para vocês isso, assim, né? A gente tava, como diz, daí teve que viver pela fé, o ditado que e ele trabalhar no comércio, né? O salário do comércio. E para poder dar conta de um tratamento desse, a gente teve que procurar outros meios. Os amigos ficaram sabendo, né? O meu esposo, ali teve um amigo dele que falou assim, por que você não procura fazer uma vaquinha virtual para te ajudar, né? E tanto é que ele pegou e fez essa vaquinha virtual, né, para poder tentar, mas só que a gente fez por pouco tempo, né? Não conseguimos assim, pegar assim, não foi aquele... Foi uma coisinha assim, meio que simples, né? Para a gente poder se manter por alguns meses, né? Sim. E a gente vê assim que algumas coisas assim que aconteceu na vida da gente assim durante esse processo assim na área financeira foi a mão de Deus mesmo, porque quando as pessoas conhecidas da gente, né, souberam até mesmo da minha cidade, eles começaram a me ajudar, né? Me ajudavam bastante e a minha família também me ajudou bastante, né? Só que é uma coisa assim que alimentação é pouca coisa, né? Que você tem alimentação, sim, mas você não come, né? Então, eu digo assim, você pode estar ali com o teu celeiro cheio de alimento, né? Mas você não tem como você se alimentar daquilo, né? Então, que a parte financeira, assim, graças a Deus, assim, a gente teve um suporte, tanto é um suporte daqui, né? E você nunca trabalhou com carteira registrada? Você tem um tipo de benefício, assim, também para poder ajudar hoje a família?
Ou... Não consegui receber, até a gente está com ação judicial, né? Não estou recebendo nada pelo INSS ainda. Está um processo bem difícil pelo INSS. A gente está batalhando com um advogado, tudo. Não consegui receber ainda nada pelo INSS, tanto é que até esse auxílio do Bolsa Família eu não consegui receber, porque meu marido, por causa de nós ser casado e ele ter trabalhado no comércio, passa da renda. Um salário assim de comércio passado na renda. Então a gente estamos vivendo ainda só com o salário, né? Só com a renda dele. Realmente só com a renda dele, porque ele trabalha no comércio, ali na loja de Itajaí. Sim. Ô, Paty, então agora a gente vai entrar no assunto do teu menino, né? Então, como foi o início de tudo? Como que aconteceu? Eu vou levar o Abner no hospital para fazer os exames. Como que aconteceu, assim? Como que você detectou que poderia ter uma possibilidade de ele vir ter também, né, a mesma patologia no caso, né, da neoplasia? O Abner, ele começou ele tinha um carocinho no pescoço aqui, né, na cervical. Que eu vi que ele tava pequeno. Quando ele virar o pescoço, assim, ele aparecia esse caroço aqui, né? E eu procurei levar ele no médico para saber, né, o que era aquilo. Foi no posto? Sim, e levei ele, aí foi feito uma ultrassom, né? E nessa ultrassom apareceu que ele estava com linfonódulos e ele já tinha crescido, já tava com 1,2, né? Então já teve que ter uma investigação pelo meu caso, então tinha que ter uma investigação por parte genética, né? Aí foi encaminhado para Blumenau. E lá em Blumenau, no Hospital Santo Antônio, foi feito mais uns exames e realmente ele é de células mole, né? Ele não é maligno. Sim. Só que ele tem que fazer um acompanhamento porque ele uma hora ele está aqui, ele cresce na cervical, outra hora ele está debaixo do maxilar, às vezes pode estar debaixo da axila, então eu tenho que estar sempre só acompanhando ele, né? E isso daí é uma doença autoimune, né? Porque quando abaixa a imunidade, ele tem que estar tomando antibiótico, medicação, aí os linfonódulos crescem. Sim. Só que para a medicina é acima de 4 centímetros, 2 a 4 centímetros tem que investigar mais, né? Daí tem que fazer uma biópsia. Mas eu clamando sempre a Deus que quando eu chegava lá no Hospital Santo Antônio, lá no Hospital do Câncer lá com ele, era bem difícil porque eu fazia quimioterapia, digamos, na terça, a consulta dele estava marcada na quarta e eu tinha que ir com ele na quarta-feira, para Blumenau. Então eu tinha que ir do jeito que eu estava, se eu tivesse ruim ou não tivesse ruim, eu tinha que ir com ele na consulta. Aí eu chegava na consulta lá, eu via crianças numa situação bem difícil lá, sabe? Então eu tinha que estar com o meu psicológico de 100%, né? Porque eu saía de um lugar que estavam pessoas ali numa situação difícil, eu numa situação difícil. Aí no outro dia eu tinha que ir para um outro lugar assim que era de câncer de criança, né? Que é onde dói, machuca mais ainda a gente, né? E aí eu chegava lá e falava para Deus, falei, meu Deus do céu, né? Senhor, não deixa acontecer, né? De chegar a se agravar isso. Graças a Deus, eu digo assim que tudo é para a glória de Deus, assim que o dele só acompanhamento mesmo. Ele não cresceu, não passou mais de 3 centímetros, né? E só vai lá só para, se caso assim ele tiver alguma alteração assim, no seu organismo, assim. E ele tá com quantos anos, Paty, o Abner? Ele tem 6 anos. 6 anos. E até nessa última tomografia que foi feita, apareceu um linfonódulo no abdômen dele, né? Apareceu na cervical, apareceu no maxilar e apareceu no abdômen dele. Nessa última que foi feita agora? Depois de 6 meses? Apareceu um no abdômen dele. Sim. Só que tem que controlar, né? Tem que estar sempre fazendo exame, né? Mas tem realmente uma farmacoterapia que ele ingere para amenizar? Qual é o procedimento? Ele tem que cuidar só da imunidade, para a imunidade dele não cair, para não precisar tomar medicação, né? Os antibióticos faz com que ele cresça, né? A bactéria faz com que cresça os linfonódulos. Ele aumenta por bactérias, né? Se você pega um resfriado, os linfonódulos crescem. Se você pega qualquer infecção, ele cresce. Tanto é que eu e ele parece uma coisa assim, né? Quando dá, não muda nenhum.
Eu e ele, a gente pegou uma virose, a gente ficou 12 dias com diarreia, uma virose bacteriana a gente pegou. E nessa virose o linfonodo dele cresceu e a minha imunidade baixou. Então, nós dois ficamos ruins, sim, praticamente assim, na mesma situação, no mesmo estado, nós dois. Só que graças a Deus, né, o dele não fez quimioterapia, não vai fazer em nome de Jesus, né? Amém. E eu procurava mais por causa de mim, porque eu me preocupava mais, né? Que eu tenho que cuidar dele, né? Ô, Paty, e aí também vem um questionamento. É uma patologia mesmo também do Abner? Sim, por genética, né? Sim, é questões mesmo da genética, Até hereditário mesmo. Até meus outros 2 filhos também, eles não vão, né, fazer, né, o exame, né, mas eles têm que procurar sempre estar fazendo o exame. Sim. Eu tenho mais 2 filhos homens, né? Tenho um de 26 e um de 23. Sim. Então eles também têm que fazer acompanhamento, né? Porque é familiar, né? Genética. Então mas eu creio assim que parou por aqui. Ô, Paty, então vamos voltar um pouquinho ali. Eu vi aqui do teu lado, você tem a Bíblia, né? Então, assim, é normal. Eu contei do meu cachorrinho, né? O que deu com a tua cachorrinha? Conta aí pra nós. Ele fez aqui antes de mim. A tua cachorrinha? Cachorrinho? É macho? Macho. Qual é a raça? Vira-lata, não tem raça. Não tem raça. Paty. Não tem raça. Paty, antes de você saber o diagnóstico, o teu cachorrinho de vocês passaram também. Em dezembro, meu cachorro, eu levei ele pra castrar, né? Ele tava com sangramento, coitado, só por Deus. Ele tava com sangramento e aquele sangramento não parava, né? Sim. Aí foram ver, ele tava com DST. Só que dessa DST foi castrado. E quando ele fez a castração, apareceu um nódulo no testículo dele, né? Só pra gente, DST no caso, né, a sigla, a gente tem que, às vezes, é uma doença sexualmente transmissível, é isso? Isso, é um animal. Um animal, né? E daí... E ele tava castrado? Não, foi castrado. Ele foi castrado pra poder essa doença não complicar mais, né? Sim. Só que quando ele foi castrado, e foram ver que o tratamento dele era só com quimioterapia. Não tinha outro tratamento. Sim. Aí ele teve que fazer 4 sessões de quimioterapia. Nas 2 sessões de quimioterapia que ele fez lá não dava, né? Nas 2 primeiras sessões que ele fez, coitadinho, não estava aguentando. Não aguentou, ele chegou ruim mesmo. E eu agradeço muito a Deus, assim, porque eles ajudaram muito, sim, com a medicação, sabe? O cachorro, né? Porque é um tratamento e a medicação também é muito cara, né? Então, e ele, coitado do bicho. Foi o primeiro, né? A passar pelo processo. O primeiro, né? Daí eu até dou risada, porque o meu esposo tem a foto dele lá, né? A foto dele com ele lá fazendo a sessão de quimioterapia lá. Daí eu pensei comigo, meu Jesus do céu, né? E daí começou o cachorro, daí logo fui eu, daí o meu fiazinho, falei, como eu disse, é todo mundo no mesmo espírito, né? A família ali já tem uma experiência já, um ajudando, dando força pro outro, mas olha aqui, né, isso é a força aí. Mas conta um pouco pra nós, assim, como foi essa tua, trazendo a espiritualidade, né, pra dentro de todo esse contexto que você e a tua família vivenciaram. O que tu traz pra nós? Eu digo assim pra vocês que a fé é o único firmamento das coisas que não se vê, né? Mas das coisas que se esperam, né? Diz a palavra do Senhor. Então eu digo assim pra vocês que sem fé... Olhando essa câmera aqui, ó. Agora também é diferente a nossa câmera ali. Eu digo assim pra todos que sem fé é impossível agradar a Deus, né? A gente vive sim num momento assim, bem difícil, assim, que para você manifestar a sua fé através do teu testemunho, através das lutas que nós passamos, né? Eu digo assim, no meu caso, né? Que quando você está... esse processo da quimioterapia é um processo bem rápido, né? Para cada um que Deus tem um chamado, tem um propósito, é rápido. Para mim foi muito rápido. Está sendo rápido. Eu digo assim que quando você tá assim com a tua aparência assim boa, assim, né, que eu digo, você tá com cabelo, você tá assim com a tua estética boa, você não aparenta o que você tem.
Aí quando cai teu cabelo, cai a tua fisionomia muda, né? A tua estética muda. Então, aparenta o que você tem, aparenta a tua doença. E a pessoa que tem câncer, você sai na rua, a pessoa sabe que você tem câncer, porque a tua aparência demonstra, né? Você fica com a fisionomia daquelas pessoas que têm esse diagnóstico, né? Tanto é que tem umas outras doenças que até meio que batem, né? Mas essa do câncer, eu digo assim, que quando eu andava na rua, assim, quando eu tava sem o cabelo, sem a sobrancelha, assim, parecia um fantasma, eu dava risada em mim mesmo. As pessoas olhavam assim com um olhar de compaixão, né? Um olhar assim de dó, né? E eu pensava assim, meu Deus, é sério, né? Eu não tinha nem dó de mim, porque eu acreditava na minha fé, né? Com Deus. E eu lembro assim que depois que cresceu o cabelo, né? Que agora cresceu, de janeiro pra cá ele está crescendo muito rápido. Eu tô até meio que admirando, falei assim comigo, que agora eu estava acostumado só porque eu jogava uma água, batia e saía correndo, né? Tudo prático, né? E hoje você tá com o cabelo crescendo, as pessoas, se comenta com a pessoa sobre o que aconteceu na tua vida, a pessoa não acredita, né? Porque o antes e o depois, né? Como dizer, tudo as pessoas não acreditam igual Tomé, tem que ver para crer, né? Você tem que, às vezes, estar numa situação assim pro resto da tua vida, por onde você vai passar para as pessoas acreditar. Ou você tem que estar com uma placa, você tem que estar com uma foto provando para as pessoas, né, o que Deus fez na tua vida, né? Então eu digo assim que não é por provas, né? É por fé, né? Eu digo assim que a fé é uma coisa assim que para todos nós assim não existe outra solução a não ser Deus nas nossas vidas, né? Nós temos que ter Deus nas nossas vidas, né? Nos dias de hoje, para você conseguir transmitir Deus para as pessoas, né? O poder da palavra Senhor, o poder da palavra Jesus, assim, para as outras pessoas, assim, só no momento de uma dor, no momento de uma angústia, no momento de uma perca, no momento assim, de tristeza. Mas em todo momento nós não podemos esquecer de Deus. Não podemos esquecer que existe um único suficiente Salvador em nossas vidas, né? Só existe um que é para todas as horas. E eu digo assim que sem Ele nós não vivemos, nós não respiramos e nós não chegamos a lugar nenhum. Sim. Não chegamos a lugar nenhum. Eu sou prova viva porque eu vivi na minha família e continuo vivendo, né? Esse Deus verdadeiro que eu sirvo, que é o único, né? É o único. Eu me admiro porque eu pensava assim com Deus, assim, falava assim, meu Deus, né? Vou fazer um vídeo, falei com minha esposa, vamos fazer uns vídeos, vamos de bicicleta, né? Andando assim, né? Fiz quimioterapia faz 2 semanas. Eu já andava pra rua de bicicleta, bem louca, uma bicicletinha velha que eu tenho, tudo enferrujado. E eu pegava a bicicletinha, nas semanas não, com a bicicleta, pra cima e pra baixo, corria atrás, e ir pro mercado, e vinha com essa colada, fazia as coisas, né? E de pobre não tem empregado, ainda vem a doença numa situação difícil, né? Pobre sem emprego, né? Sem emprego, sem empregada, sem carro, meu Deus do céu, vem tudo uma vez só. E eu falando para Deus, Deus me ajude, me dê força para que amanhã eu possa estar boa para poder fazer as coisas. E eu digo assim com toda a fé e com tudo assim que Deus fez na minha vida, assim que eu falava com minha esposa, vamos fazer um vídeo, vamos mostrar assim o que Deus está fazendo na nossa vida, né? Vamos, né? Imagina se nós tivéssemos que contar tudo que aconteceu na nossa vida, né? Quantos seguidores nós ia ter, né? Daí ele falou assim, você quer ter seguidor, você cutuca um chama e daí você vai ver a quantidade de seguidor que você vai ter, né? E nunca foi, sabe, assim, a nossa intenção, sabe? Tanto é que eu sou bem leiga nessa parte, assim, de tecnologia. Eu não tenho esse negócio de Instagram, essas coisas assim de vídeo, assim, essas coisas eu não tenho, sabe? Para mim é um privilégio, é uma oportunidade única que eu estou tendo aqui, sabe? De estar fazendo até, a gente é meio, a gente fala que a gente é do Paraná, a gente é meio dos matos, né? A gente fala assim, tudo atravessado, a gente não tem, eu digo assim que é tudo na simplicidade e na humildade, né? Não tem luxo, não tem nada disso, né? Então eu digo assim que eu tenho assim, a minha maior riqueza é Deus, né? Então é Ele que faz tudo por mim, né? É Ele que me leva assim aonde eu preciso dos melhores médicos, assim, é Ele que me leva. Deus abre porta onde não tem porta, assim, e sem eu saber de nada, medicação assim, sem eu saber de nada, assim, Deus vai me dar sabedoria na hora. As coisas assim que eu preciso, a sabedoria vem na hora, assim, sabe?
As coisas de Deus no modo dá assim para mim, assim, tudo na hora, assim, tudo no espontâneo, assim. Deus fala, eu preciso ir em tal lugar. Eu não sei dirigir, né? Então, é Deus que leva, Deus que conduz, né? Então, não tem outra explicação a não ser Deus que me leva. Eu quero deixar essa palavra para todos, né? Para todos que estão lá em Salmos 116. Eu quero só ler bem rapidinho que diz assim, ó. Que isso eu carrego para minha vida. Salmo 116 diz assim, ó. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica, e Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu invocarei por toda a minha vida. E o Senhor protege, diz no versículo 6 do Salmo 116. No versículo diz assim, ó. O Senhor protege os simples quando eu estava sem forças, e Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Né? Então, é isso, eu quero deixar esses salmos, que é os salmos assim, que todos podem conseguir ler, achar, isso não é algo simples ali, né? Mas Deus, Ele resume tudo ali no Salmo 116, tudo que nós precisamos, né? Que é a força, que Ele ouve as nossas orações, e que o principal, né? Que Ele nos salvou, né? Que Ele nos salva. Então, Ele tira nós de Ele, enxuga todas as nossas lágrimas, Ele nos dá força, é Ele que nos fortalece. Né? Então, se eu estou aqui ainda de pé, estou aqui falando para vocês, né, o que Deus fez na minha vida, de todo esse procedimento do câncer, né, que não tem reversão de cirurgia, do meu filho, do meu cachorro, da situação financeira, eu digo assim que Deus é um Deus que supre todas as coisas. Né? Eu até dou risada porque o meu carro não está aqui, né? A minha limusine está lá do outro lado de Itajaí, né? Minha bicicleta velha está lá do outro lado. E eu sou feliz e sou grata a Deus, porque Deus me trouxe de lá da cidade do Paraná para cá. E Deus não... Eu falava para Deus, o Senhor não vai me deixar eu passar necessidade e morrer nesse lugar, né? Que não foi com esse propósito que eu vim para cá. Né? E Deus não deixa. Aonde Deus levar cada um de nós é porque Deus tem um propósito. Né? Isso que eu quero deixar para cada um, né? Que aonde Deus te levar não é para você morrer, não é para você perecer, não é para você passar luta, não é para você passar dificuldade, é para Deus provar a tua fé e para você deixar um testemunho muito grande de fortalecimento, de garra, de fé para todos. Paty, eu quero te agradecer por esse momento, por você ter pegado, né, pego um período, um tempinho para estar aqui conosco, porque eu sei que sim, né, esse teu processo clínico aí, ele é grande, né, tá sempre aí em manutenção. Então, de coração, a equipe aqui da Enapec agradece por estar aqui conosco, né, nesse momento, e tá passando para todo mundo aí a tua história, que realmente é mais uma história de superação, é a realidade, né, de todos os pacientes que vivenciam, né, essa luta, né? E muito obrigada mesmo pela tua participação aqui conosco, tá? E o que sempre precisar, que estiver sempre no nosso alcance aqui no Instituto, a gente sempre vai estar aqui dispostos também a dar um suporte para vocês também, para ti e para tua família, tá? Obrigada. Parabéns e ó, força aí, continue com essa força, com essa determinação aí tua. É uma mulher assim, determinada e né, o projeto de muita coragem mesmo. Só tenho que agradecer o projeto que Deus colocou aqui nesse lugar, que para ajudar muitas e muitas pessoas, né? Foi uma porta que Deus abriu para mim, né? De poder estar aqui, de conhecer vocês, né? Amém. E só tenho a agradecer. Juntos a gente é mais forte, pode ter Só certeza. tenho a agradecer, porque é uma oportunidade muito grande. Amém. E agradecer, né? O dinheiro não compra nada. Né? É verdade. O dinheiro não compra nada. Você pode, se você não tem saúde, você não come as melhores comidas que tem na face da terra. Mas você tem um ar que Deus deixa que é para fazer respirar, né? Então eu só tenho a agradecer a Deus pela essa oportunidade. Amém. Nós vamos estar sempre por tudo né, que Deus tem proporcionado. Eu digo assim que eu choro porque não tem como, né, a gente segurar as lágrimas, né? Mas depois eu choro, né? Eu choro. Hoje é de alegria, né? De gratidão. Sim. Na mesma hora que eu choro, eu já dou risada, já fico bem faceira. Amém. Porque faz parte. 3 coisas: fé, alimentação e a tua autoestima, alegria no teu coração. Amém. Pra você continuar, né?
Então é só isso que Mas a gente tem uma alegria agora para compartilhar com o pessoal que tá aí do outro lado. Quem que foi jantar no Dia dos Namorados? Gente, essa moça aqui foi jantar com o marido, um jantar especial no Dia dos Namorados. Eu quero dizer que, olha, aquela foto lá que eu vi tava muito chique. A gente ficou feliz também de poder ter proporcionado, né, esse momento para ti, pro teu esposo, Douglas. Sim, a gente ficou bem. Ai, que bom. Foi benção, porque que legal. Eu só tenho a agradecer, porque a gente tá em lugares chiques assim pra nós é raro, né? Mas estar em lugares assim, como eu disse, pra nós é novidade, né? Então conhecer essa cidade maravilhosa que Deus nos trouxe pra cá, né? A gente saber com a oportunidade de estar aqui, né, com a cara e com a coragem, mas eu agradecer a Deus, né? Agradecer. Como diz a live inteira, quase só falando de agradecimento. Mas é assim, é isso aí. E finalizar com agradecimento, né? Não tenho outras palavras para agradecer. É isso aí, gratidão. E a gente também, a equipe que agradece imensamente pela tua presença aqui, né? Foi meio difícil poder porque estar sempre, aqui, pois é, por isso que eu também, mais uma vez, gratidão. Por essa possibilidade. Sempre era uma doença, um impedimento, alguma coisa que não deixava não, mas aqui, faz parte, Meu Deus, e eu quero agradecer muito a Deus, porque eu estava, para finalizar, eu estava com cisto na minha perna direita, e esse cisto estava entre a artéria, e eu não podia andar para lugar nenhum. Prendeu a perna, não consegui, e eu falei para Deus, hoje o Senhor tem que preparar, Senhor, para mim ir lá, da maneira que eu tenho que ir. O Senhor sabe que eu tenho que ir, nem que seja de bicicleta, de qualquer jeito, eu tenho que ir, e o Senhor tem que curar. Então já faz uma semana que eu tô sem dor na minha perna, tô sem nada na minha perna, e vim, estamos aqui, e graças a Deus, para a glória de Deus, né, vamos embora, com a graça de Deus. Amém. E agradecer a Deus por tudo. Amém, gratidão. Gente, muito obrigada por cada um de vocês também sempre estarem compartilhando, nos acompanhando também nas redes sociais. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal e na PEC, Instituto de Apoio às Pessoas com Câncer. A gente pede também a todos que quiserem colaborar aqui com a instituição, ser patrocinador também do nosso podcast aqui na PEC, tá? No Instagram, a gente tem na nossa biografia o link que se direciona diretamente para o WhatsApp para receber mais informações, tá? Um abraço grande e sempre aí, ó, todo mundo compartilhando, curtindo, comentando os nossos vídeos e acompanhando as nossas redes sociais, tá bom? Um abraço grande, fiquem com Deus.